Boa tarde para você. Meu nome é Wesley, evangelista da Igreja do Senhor. Semana passada, acredito que há 15 dias, a gente falou um pouco sobre Lucas capítulo 21. A gente falou um pouco sobre o fim dos tempos, a gente explicou algumas coisas dos cumprimentos que estão acontecendo. E hoje eu quero tratar sobre Mateus capítulo 24, versículo 12. Por que eu escolhi esse texto? O texto diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em algumas outras versões diz: o amor em quase todos se esfriará. E a gente fica meditando. Lá no começo da minha fé, a gente escutava muito isso e talvez por falta de entendimento ou por pouca interpretação bíblica, a gente escutava as pessoas dizerem sobre isso e falando em relação ao mundo mesmo, né? Porque vai se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. O amor entre muitos vai se esfriar e o mundo vai estar perverso, isso, aquilo, outro. Eu costumo trazer um entendimento diferente, até porque o texto em si, quando a gente lê capítulo 24 de Mateus, é o sermão profético de Jesus, e a gente vê Jesus aqui falando sobre o princípio das dores. Se a gente pegar o terceiro versículo do capítulo 24, a gente vê Jesus dizendo assim: estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhes pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinais haverá da vinda do Filho do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém, olha só, versículo 4: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Por que eu estou trazendo essa ideia desse texto bíblico, falando expressamente para dentro da igreja? Por que eu estou querendo destrinchar que não é literalmente no mundo, e sim dentro da igreja de Cristo? Por se multiplicar a iniquidade. Olha, o mundo já jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Não tem mais que se multiplicar. Ele já está no maligno. A única ideia é que nós estamos no mundo, porém fora do mundo. Aí você entende esse trocadilho aí como que você pretender entender. Mas veja, nós estamos no mundo como igreja, mas não fazemos parte do mundo. Não fazemos parte das suas orgias, das suas bebidas, dos seus prazeres, das suas vontades. Estamos sempre nos policiando a isso. Enfim, fomos escolhidos para pregar o evangelho da salvação, o evangelho da liberdade, o evangelho da libertação. Então, como é que vai se multiplicar uma iniquidade, um mal dentro do mundo que já é mal? Então Jesus está dizendo: olha, aparecerão muitos dizendo eu sou Cristo. Se você parar para pensar, ele está falando para quem está dentro. Está conversando isso com quem? É com a multidão? Nesse momento, quem é que se aproxima? É os discípulos. É os discípulos que se aproximam. Eu posso dizer que é a igreja. É os discípulos que se aproximam para escutar o sermão. Se a gente vai observando o andar da carruagem,
ele vai explicando sobre a tribulação, sobre a grande tribulação, sobre as coisas que vão acontecer, mas ele fala diretamente aos discípulos e diz: olha, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que é que a gente vê hoje nas igrejas, irmãos? Muitos enganadores, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, pastores, homens de Deus, discípulos, evangelistas, diáconos, muitos sendo enganados por filosofias baratas, muitos sendo enganados por coisas diversas, por prazeres diversos. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a palavra iniquidade, a gente vê que iniquidade é caráter daquilo que é iníquo, contrário à equidade. O que é isso? Eu posso simplificar da seguinte forma: é o que era para ser equidade, o que era para ser puro, está sendo neste momento deturpado. E eu volto e digo: o mundo não tem mais o que deturpar dentro de si próprio. O que está acontecendo na verdade é que dentro da nossa igreja, dentro da igreja de Cristo na terra, eu posso até melhor simplificar, dizer para você, dentro das denominações, porque a igreja de Cristo ela é intocável. Eu posso dizer para você isso, que a igreja de Cristo ela não está limitada a espaço, ela não está limitada a tempo, ela não está limitada à vontade. A igreja de Cristo, ele disse que vem buscar um povo dentro de outro povo e acabou-se. Então a igreja de Cristo ela está reservada. A igreja de Cristo eu costumo pensar que muitas vezes está em cima no altar, ou muitas vezes está dentro de um calabouço. A igreja de Cristo ela pode estar lá no monte, ou muitas vezes escondido num buraco. Essa é a igreja, a gente não sabe onde ela está. A gente vê aí um monte de membros de denominações brigando entre si, convergendo algumas coisas, entendendo isso, brigando ideologias, discutindo por isso, por aquilo. Tem alguns que discutem sobre coisas bem antigas, como predestinação, Armínio, Calvino, e vão discutindo. Uma coisa que é muito base hoje para discussão nas igrejas é o Espírito Santo, a língua estranha, os dons, a cura, e isso e aquilo outro. Mas iniquidade é caráter de alguma coisa que é daquele que é iníquo. E quem é que está tentando ser santo? É o crente. Então é deturpar o caráter do que é santo. O texto está dizendo que na segunda classificação da palavrinha iniquidade tem lá ação contrária ou causa. Ação ou causa contrária, veja só porque a gente se baseia, a moral e a religião. Então a gente vai vendo que o mundo tem um espelho, e esse espelho vem se refletindo dentro da igreja, onde muitos têm comportamentos, muitos que deveriam estar professando fé em Cristo, estão com comportamentos deturpados, fora da verdade, fora do sentido de cristão, né? O significado na Bíblia é simples: sentido de injustiça, maldade, desobediência deliberada a Deus. Você está entendendo? O mundo já age assim. Dentro da igreja estamos vendo isso também, que não era para existir. Como, por exemplo, pessoas sendo guiadas pelo seu próprio ego. Estão tirando Cristo do centro da igreja e colocando o homem no universo da igreja, sendo guiados sem a direção
vívida do Espírito Santo de Deus. A palavra está em segundo plano, ou seja, o homem da iniquidade está sendo forjado dentro de ministérios, dentro de salas, dentro de salas de aula da escola bíblica. Ele está sendo forjado porque ele está sempre contrário à moral, sempre contrário ao que é certo. Vamos fazer dessa forma porque é melhor, para a gente não perder isso, não perder aquilo, para a gente não perder público, não perder pessoas, não perder isso ou aquilo outro. Ou seja, veja só, iníquo é contrário ao que é justo. Imagine as leis, imagine as leis, e agora tudo que é contrário àquela lei é o iníquo. Então esse pessoal, ele surge dentro da igreja, infiltra na igreja de Cristo na terra, infiltra e começa a deturpar o entendimento. E claro, eles se aproveitam dessas coisinhas que se levantam na igreja, dessas coisinhas aí pequenas, que para mim a salvação é indiscutível. Para mim a salvação não tem, como é que eu posso especificar? Não tem, a salvação é de graça, não tem pagamento. E aí a igreja começa a discutir que você tem que ser isso, tem que ser dizimista, tem que ser assim, para ir para o céu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, e aí termina condicionando a graça, a salvação a alguma coisa. Era o que a igreja católica fazia, era o que algumas outras coisas aconteciam lá fora, em algumas outras religiões, e a gente fica impressionado com certas coisas. Porém, equidade é apreciação, julgamento justo, manifesta senso de justiça, em imparcialidade, respeito. Isso é equidade. Então tudo que é equidade, que é contrário à equidade, é o iníquo. Você está entendendo? Ou seja, a iniquidade é contrário a tudo isso. E quando a gente enxerga essas coisas dentro da cristandade, dentro do evangelho, coisa que a gente não está vendo aqui dentro da Bíblia. Não, estamos vendo em pessoas que estão interpretando a Bíblia, pessoas que estão idealizando projetos espirituais para a igreja, para melhorar isso, para melhorar aquilo. E aí a gente termina compreendendo que o entendimento deturpado de um texto sagrado termina levando pessoas ao ensinamento errado, errôneo. Então se discute muito sobre o Espírito Santo, mas na verdade nega a sua eficiência, e aí é contrário à palavra. Se discute sobre as curas, mas nega que existe, então é contrário à palavra. Milagre é contrário à palavra, porque você discute o milagre e nega que existiu, e aí você está sendo contrário à palavra. Ou seja, se multiplicar a iniquidade é de fato, olha o que é de fato, torcer o caráter de uma humanidade. A gente vê isso muito aí no governo, né? na política. A ideia é essa: deturpar o entendimento para que fiquem sempre amarrados a eles, e acabou-se. Mas o assunto aqui não é política, é um texto sagrado. Então, torcer o caráter, torcer no sentido de modificar mesmo, verter o entendimento, o caráter de uma humanidade. Tudo que é bom, justo, igual para todos, moral. Torcer, acabar com isso. Reverter. Eu escutei uma palavra, acho que 2, 3 anos atrás, e o significado disso era... deixa eu ver se eu me lembro dessa palavra, que eu não coloquei aqui no meu esboço para falar com vocês hoje, mas era no sentido de desconstruir
Tudo que estava construído sobre uma base, sobre um alicerce, a fé, a esperança em Cristo Jesus. Aí vem um povo agora tentando desconstruir tudo isso. Isso acontece muito aí fora, porque a ideia é desconstruir a família, a base da família, que vem marido, mulher, filhos, educação, religiosidade, palavra, isso, aquilo, outro. Então vamos tendo aí algum movimento que vai estar desconstruindo. É a mesma coisa que faz o iníquo dentro da igreja. Ele vai desconstruindo a tua esperança, a tua fé. Para ele, o normal é você ficar em paz e tá tudo certo. Se você puder manter e não ter briga com A ou com B, é mesmo que dizer assim: não vamos tocar aqui para evitar um problema maior. Quando você, crendo em Cristo, você vai entrar na fornalha de fogo e vai ser liberto. Amém? Passa a ser distorcido todas as coisas. Porém, o sentido real é que a iniquidade se opõe às coisas de Deus. E isso o Senhor está falando, que esta multiplicação causará esfriamento do amor em muitos. E aí o tempo é curto para a gente falar de todas as coisas, mas aí a gente vai rapidamente dizer: nos tempos de agora, amor, fingimento, inveja, falsidade, injustiça, pecado, prostituição, fornicação, traição. Essas coisas não eram para estar dentro da igreja. Mas aí você vai lembrar de Judas Iscariotes. Ele foi traidor de Jesus. Você vai lembrar de Pedro, que foi também quem negou Jesus por 3 vezes e até se escondeu com isso, né? E aí a gente vai ver, com base em alguns estudos, o que é que a gente vê, queridos? Veja só. A palavra iniquidade, comportamento ou ação perversa e maldosa, maledicência. Você está entendendo isso? A origem da palavra do latim iniquitas, atis, significa desigualdade, desvantagem, injustiça. Você já viu isso aí dentro da igreja? Você vê aí no mundo que tem demais, mas está acontecendo dentro da igreja, em grupos, em ministérios, em algumas partes, coisas que não eram para estar acontecendo. E aí a gente vai vendo que quando Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar em muitos. Olha aí para quem ele está falando, porque essa iniquidade começa a se multiplicar dentro da igreja. O homem da iniquidade começa a aparecer aqui, aparecer ali, aparecer no altar, aparecer num grupo, aparecer num coral, aparecer assim. E aí alguém diz assim: não, deixa ele ali, isso aí a gente vai resolver depois, deixa para lá, isso aqui a gente também resolve depois. E aí vamos sempre postergando as coisas, as circunstâncias dos acontecimentos, e a gente vê que a gente termina deixando de tratar com verdade aquilo que era para ser tratado com realidade, né? No hebraico, o Halvon, eu não tenho muita a similaridade com o termo, certo? Mas Alvon, A-W-O-N, a tradução em português, né? Diz assim: caráter de uma ação reprovável. Ninguém vai reprovar o mundo porque ele já é reprovado. Enfatiza o estado de rebelião e de impureza do homem em relação a Deus. Olha, o mundo não crê em Deus, o mundo não quer papo com Deus. A única pessoa que pode se rebelar contra Deus, ser impuro em relação a Deus, é quem conhece Deus. Isaías 64 é quem já ouviu falar, é quem não quer que seja mais proclamado. Você vê, a gente vê isso lá lá na história de Moisés, a gente vê isso. Mas Isaías 64 me dá eu levei uma flechada com esse texto,
porque esse texto me marcou muito. Veja Isaías 64, se você quiser ler depois todo, você lê. Eu não tenho muito tempo para não deixar o vídeo muito comprido, mas eu sei que te desperta muitas coisas esse vídeo que eu estou fazendo hoje. Mas veja só, 64:6 de Isaías diz assim: todos nós somos o imundo, somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento, como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a pegar-se a ti, o versículo 7. Porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Isaías não está representando essas palavras em relação ao mundo. Isso é em relação a um povo rebelde, a um povo que se desligou de Deus, a um povo que não quis saber, a um povo que não quer mais invocar. Olha o versículo 7: não há ninguém que invoque o teu nome. Quantas vezes a gente vê isso acontecer na nossa frente? As pessoas não querem mais a relação, palavra de Deus. Hoje a gente pega papéis, hoje a gente pega estudos, eu digo a gente porque até eu faço isso. A gente pega ideias daqui, ideias dali, para agradar o ventre mesmo de alguém. É aquilo que Paulo fala lá a Timóteo, né? Homens que esses homens serão procurados, serão eleitos, porque afagam o ventre, afagam as coisas pequenas, né? Quando na verdade escondem a palavra da verdade, da liberdade, da libertação, da transformação para uma vida real com Deus. E aí Isaías começa e continua: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Veja que Isaías está chamando de volta a uma realidade, ao entendimento de que ele é o oleiro. Mas o homem da iniquidade, o homem perverso, ele não vai querer que você entenda isso. Ele vai querer que você pare de pensar assim. Diga, a tua consciência, como eu vi esses dias agora, dizer que tiraram Deus do centro da igreja, Jesus Cristo do centro da igreja, e passaram a colocar o homem no centro. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a gente está correndo risco de não, como eu repito a frase que eu falei no vídeo passado: o que é que nós vamos deixar para as gerações futuras? Nós, como igreja, o que é que vamos deixar para as gerações futuras? Qual é o legado que vamos deixar, se nós estamos nos curvando diante dessas iniquidades e sendo iníquos, conforme tudo isso aqui? Lá no Antigo Testamento é utilizado anômia, termo enfatizar a religião e a rebelião e a quebra de mandamentos de Deus. Veja aí, iniquidade para o Antigo Testamento, ela vai enfatizar, tem uma palavrinha aqui no hebraico, mas eu não anotei certo, mas ela vai enfatizar a rebelião e a quebra dos mandamentos. Ou seja, o que é que Deus está dizendo para nós? É que é necessário que nós voltemos. No Novo Testamento também achamos o termo adíquia, sentido de justiça negativa, sentido real de injustiça. Olha só, o que a palavra iniquidade é tão abrangente dentro do Novo Testamento. Já são 24 minutos, eu tenho que parar, senão o vídeo fica muito longo. Mas só para a gente encerrar, eu quero que você medite e pense bem. Injustiça, também descrita como um mal,
progressivo e contagioso, Gênesis 5, Gênesis 6 e 1 Samuel 24, 13, 14 e 15. Imagina comigo, eu vou ler Gênesis, só para a gente ter uma ideia, acredito que mais uns 2 minutos a gente encerra, 3 minutos eu acho, no máximo, certo? Gênesis capítulo 6, eu ia deixar marcado, mas Gênesis capítulo 6, versículo 5, só para a gente ter uma ideia, capítulo 6, versículo 5, diz assim, olha só o que diz o capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu a maldade das pessoas, que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas eram continuamente mal. É aquilo que fala, o mal progressivo, crescente. Aí aqui está falando lá da corrupção do homem, né? Lá justamente para acontecer o dilúvio. Aí a gente vai para 1 Samuel, capítulo 24. Só para a gente ter uma ideia lógica e finalizar o vídeo. Depois a gente tenta trazer um outro vídeo falando mais um pouco, para não ficar tão grande. 24, 13 diz assim, olha só o que ele diz, olha. Eita Deus! Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Sabe que texto é esse? Eu vou falar em 2 minutos. Esse texto fala de Davi e Saul. Texto muito conhecido, quando Davi diz assim, longe de mim matar o ungido do Senhor. Todo mundo sabe o que é isso. Colocar a mão no ungido é terrível. Aí Davi está dizendo aqui, longe de mim tocar no ungido. Só que ele diz aqui o seguinte, isso aqui é uma batalha, uma briga de quem deveria estar com Deus aqui. O mal se suscitou no coração de Saul, a guerra de Saul contra Davi, a briga entre eles era muito grande, mas Davi diz assim, longe de mim, do perverso surge a perversidade. Davi tira de dentro de si e diz assim, isso pertence ao mundo, isso não pertence a nós, isso pertence ao mundo. É por isso que Jesus ensina lá, olha, o apóstolo Paulo também ensina isso e diz que a gente deveria manter os nossos negócios entre nós, evitar a justiça, para que um não colocasse outro na justiça. Hoje é o que a gente mais vê. Hoje o que a gente mais vê aí é crente brigando com crente, e briga por isso, briga por aquilo, e é contenda, isso, aquilo, outro, e tal, e tal, e tal. E Davi usa essa, através de quem saiu o rei. Para quem saiu o rei a busca? Foi atrás do inimigo? Não, foi atrás de um servo. Foi atrás de um servo. E aí eu fico pensando, o que estamos vendo hoje na igreja? Estamos vivendo esse tempo onde um líder persegue outro, a dirigente persegue a outra, um homem, uma mulher, e começa as coisas acontecendo. Queridos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vi alguém dizer que o movimento desigrejado tem crescido muito no Brasil e talvez no mundo. E aí eu deixo uma pergunta para você. Por que será que está crescendo o movimento desigrejado? Antes de criticar o desigrejado, por que você não vai examinar o que está acontecendo dentro da tua igreja, na tua localidade cristã? Antes de criticar aquele que se afastou, que tem todo o direito, que está triste, entristeceu, não estou aqui enfatizando isso, mas por que você não vai deixar de criticá-lo e vai observar o que está acontecendo?
Muitos estão deixando de ir à igreja. Muitos estão deixando de fazer a vontade de Deus, porque simplesmente foram obrigados, porque estão se escondendo. Amém? Para não ver a iniquidade crescendo. Deus te abençoe, Deus multiplique seus dias na terra. Espero que você curta, compartilhe e participe. Pode deixar mensagem que a gente vai tentando trazer mais uma alusão aos textos bíblicos. Amém? Espero que você goste. Deus abençoe você em nome de Jesus.